Aleluia. Oh, aleluia. Nós vamos dar início. Nós já estamos caminhando sob uma visão. Caminhando com uma visão segundo o olhar de Deus, uma direção dele. E agora nós vamos entrar, a partir da semana que vem, 9 semanas falando do fruto do Espírito e o como eles são benéficos, as suas características, do que representa esse fruto na nossa vida. E após esse mover das 9 semanas, aqui neste altar, o Espírito Santo falando ao meu coração, nós vamos entrar com o poder de Deus. O poder do Espírito Santo sendo manifesto de uma forma intensa e poderosa. Amém? Então, a partir da semana que vem, você vai entender a importância do fruto. Porque quando nós falamos do fruto do Espírito, nós falamos de algo muito rápido. E há uma profundidade, e há um valor, uma importância tão necessária na vida do cristão, que o cristão não consegue compreender nem sequer o que é esse fruto. E não entende como isso é benéfico para cada um. Amém? Porque nós temos uma mania de tudo relacionar a pecado. Eu tenho que ter o fruto para não pecar. Pecado. O cristão não aguenta mais ouvir a palavra do pecado, mas na verdade você precisa ter o fruto para você viver. Porque nesse mundo que nós estamos vivendo, se você não permitir o poder do Espírito Santo, você não consegue ter convívio com ninguém. Porque as informações que nós recebemos, o que nós enxergamos, o que nós ouvimos, o que nós sentimos ao nosso redor e derredor, nos mata. Não tem saúde física, mental, emocional de caminhar sem que o Espírito Santo nos capacite, nos ajude. Porque o seu corpo ele termina sendo afetado. Não tem como. Termina sendo afetado. Já começa dentro da nossa casa. Já começa dentro de nós. Ok? Dentro de nós. Amém? Então vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas. No final do culto nós vamos estar colhendo os dízimos a partir de agora. Após receber o alimento da palavra. Após a palavra nós vamos colher os dízimos e as ofertas. Ok? Muitos estão viajando. Entrar em contato conosco, o pastor nos abençoa, vamos estar viajando, glória a Deus. Acredito que todos merecem ter um tempo de descanso, ok? Mas você que está aqui, você veio para receber, ok? Então vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas. Em Gálatas. Nós vamos começar no capítulo 3, versículo 2, ok? Nós vamos dar uma introdução para começarmos as 9 semanas falando do que é o fruto do Espírito e as suas características, ok? Então, hoje nós vamos dar uma introdução do que é o fruto, para que 9 semanas você entenda. E nessas 9 semanas, nós vamos entregar para você uma estatística, que você vai preencher, você mesmo vai desenhar. Qual o percentual que você se identifica em cada fruto? Então, por exemplo, eu me identifico lá, um exemplo, tá? No fruto lá do amor, o amor, a característica que é o amor, a fidelidade, a bondade, eu identifico que eu tenho lá 70%, no outro eu tenho 50%. E nós vamos entregar para você, essa estatística que você vai preencher, para você saber como você está ao seu nível, e como você pode melhorar nessa busca pelo Espírito Santo, ok? E aqueles que você está indo bem, você manter, ok? Tudo bem? Então, vamos ler aqui a palavra. Capítulo 3, versículo 2. Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Feche seus olhos. Senhor Deus, eu quero apresentar o culto desta manhã, declarando o Senhor Jesus Cristo operando tudo neste lugar, submetendo todo espírito debaixo do teu poder, debaixo da tua autoridade, meu amado Jesus. Que nenhuma ação contrária à tua vontade, contrária ao poder
Espírito Santo de Deus nesta casa tenha domínio sobre este lugar, nem mente, nem corações. Que o teu Espírito Santo venha colocar para fora e venha trazer teu grande exército poderoso para operar todas as coisas em nosso meio. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos falar sobre um pouco do livro de Gálatas, ok? Nós vemos aqui no versículo 2, capítulo 3, que fala: quero apenas saber isto, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O apóstolo Paulo, ele pega o livro de Gálatas, que é a igreja de Gálatas, a carta aos Gálatas, né? Então, ele começa ali a trazer uma instrução para aquele povo de Deus. Aquele povo de Deus, eles eram fervorosos, tinham os judeus, tinham os gentios convertidos, mas os judeus estavam querendo trazer a sua antiga vida para dentro da igreja. Estavam querendo trazer as leis, a circuncisão, os métodos, né? As liturgias judaicas, né, para a igreja de Gálatas. O apóstolo Paulo, ao ficar sabendo sobre isso, ele era o que cuidava, né, era como se fosse um mentor, né, daquelas igrejas. Então ele vinha com a orientação segundo a palavra e a direção do Espírito Santo na vida dele. E ele começa a pegar o livro de Gálatas, se você for pegando do capítulo 1 em diante, ele começa a trazer aqui e mostrando que o justo vive pela fé, o cristão vive pela fé, aquele que reconhece Cristo como Senhor e Salvador, vivemos pela fé. E Jesus veio para derrubar todo impedimento que impedia de que vivêssemos pela fé. Aquilo que Deus começou por meio de Abraão, Jesus veio para trazer para nós. E nós vemos aqui no texto que ele fala, né, no versículo 1, os Gálatas insensatos, olha como ele chama-os de insensatos. Quem foi que os enfeitiçou? Olha que forte, né, o apóstolo Paulo fala. Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Quero apenas saber isso, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Começaram no Espírito. O apóstolo Paulo fala, começou no poder, receberam Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo atuou sobre a vida de cada um, mas começaram a ter um declínio para a carne, começaram a ir atrás de liturgias, de ações, precisa ser circuncisos, precisa circuncisar, precisa ter isso, precisa ter aquilo, que é onde entra a religiosidade, que é muito falado de um tempo para cá. Então, a religiosidade faz com que as pessoas se apeguem em coisas palpáveis. Em coisas palpáveis, investimentas, métodos de se vestir, métodos de se arrumar. Lógico, você não vai andar nu. Ok? Você não vai andar nu. Amém? Então, as maneiras, né, as liturgias, né, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que falar assim, tem que falar assim. Não, você tem que ter uma vida no Espírito Santo, uma vida de santidade, uma vida de obediência. São as ações que o Espírito Santo nos revela por meio do Novo Testamento, que é a graça. Amarás ao próximo como a ti mesmo, amarás ao teu Deus sobre todas as coisas. Ok? Então, os judeus, eles tinham uma tradição, a raiz ainda estava sobre eles. Havia uma raiz, que nós temos falado sobre isso nos cultos. Havia uma raiz. Essa raiz não saiu deles. Então, eles estavam voltando à forma antiga. Muitas vezes nós somos libertos, mas as manias não saíram de nós. Fomos curados, mas as manias não saíram de nós, né? Então, oraram por nós,
Repreenderam toda ação maligna, não há mais espírito demoníaco, não há mais espírito imundo, mas temos manias. As manias. E as manias são hábitos que precisam ser arrancados de nós. E nós precisamos trocar esses hábitos carnais para viver hábitos que vêm do próprio Espírito. O Espírito Santo de Deus coloca em nós o seu fruto, que são 9 características que atuam em seu fruto, o fruto dele, para que isso se torne parte das nossas vidas. Amém? Amém? Diga glória a Deus. Aí ele continua aqui no versículo 4. Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que na verdade foram em vão. Esse filho é uma bênção, viu? Ô filho, viu? Tem o fruto do Espírito, né? Olha que coisa linda. Não que todos não tenham, ele tem, mas, né? A gente tem que falar, né? Coisa linda. O amor, né? O cuidado. Né? Juntou ele ali com a mãe dele ali, ó. Estou ligada. Amém? É de mãe para filho, de filho, né? Deus é fiel. Obrigada. Obrigada. Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, foram em vão, aqueles que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, nós saímos dessa casta da lei. A lei era engessada, a lei limitava. Eu não posso fazer isso. A fé, ela é expansiva. A fé, ela vai além. A nossa visão, o nosso entendimento. A lei, ela mirra. A lei, ela engessa. A lei, ela diminui o poder da fé. O poder do milagre de Deus. Por isso, nós temos que entrar no campo da fé. Por isso, Jesus veio para trazer essa expansão da revelação do conhecimento de Deus. O reino de Deus é muito mais expansivo, muito mais poderoso do que nós temos qualquer ação de conhecimento sobre isso. Esta igreja ainda é pequena, menina nessa área. O nosso povo ainda tem que crescer nessa dimensão. E sairmos das coisas pequenas aqui de baixo. Por isso nós estamos entrando de uma forma fervorosa no culto da manhã. O culto à noite tem sido uma sequência da palavra, sem haver concordância sobre isso, é o Espírito Santo. E nós estamos levando, por meio dele, essa nova visão que Deus quer levar à Igreja Batista Moraxá. Ok? Porque algo muito grande está já aí disponível para nós. Amém? Aí ele vem falando do versículo 6 em diante, ele traz o exemplo de Abraão. Ele fala que Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para justiça. E ele continua trazendo toda a trajetória de Abraão, até que ele vem para o versículo 11, onde ele fala: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Nós viveremos pela fé. Se você crê, você vencerá. Se você crê em Cristo, você receberá todas as coisas. Porque a palavra de Deus fala que nós devemos crer nele. E sobre ele, sobre a presença dele, o poder dele e o poder do seu Espírito, não tem como você não viver as promessas. Ok? Amém? Mas nós precisamos entender que tem coisas em nós, hábito em nós, raízes em nós, ações em nós que precisam ser removidas. E que o fruto do Espírito Santo precisa crescer em nós, precisa frutificar. Nós precisamos dar esse fruto por meio das nossas atitudes, por meio dos nossos pensamentos, por meio da nossa caminhada. Amém? Ok? Diga glória a Deus. Versículo 12, ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Se você caminhar e observar os preceitos da lei, você vive. Porque a lei faz com que você não ultrapasse, cometendo erros. Não matarás, não furtarás,
né? Os 10 mandamentos, você não vai ultrapassar coisas que você sabe que você não deve ultrapassar. Porém, não é isso que te leva a você a viver por completo. Você precisa caminhar na fé. E a fé, ela vem por meio de ler e ouvir a palavra de Deus. Por meio de Jesus. Jesus é a palavra, Jesus é a voz, Ele é a palavra sai de Jesus. Então, a palavra é a voz de Cristo. Amém? Diga glória a Deus. Versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse a nós, os gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Jesus foi na cruz, Ele morreu, Ele ascendeu ao céu e o seu Espírito veio sobre nós, sobre a terra. Ele veio, o poder do Espírito Santo veio sobre nós. Não poderia vir o poder do Espírito Santo sobre um homem somente. Porque o poder de Deus, o reino de Deus se limitaria. Jesus conseguia estar em todos os lugares como homem? Não. Mas o poder que estava nele, quem ele era, expandia em curas e milagres. A própria palavra não relata tantos milagres que aconteceu naquela época. Foram imensos. Mas o Espírito Santo, quando ele veio naquele momento de Pentecostes, mais de 3.000, em torno de 3 a 5.000 pessoas, em várias ocasiões, foram batizados com o poder de Deus. Deu para entender? Foi um furor desta ação. Então, o poder do Espírito Santo, ele vem para... vai derrubando, vai alcançando, vai tocando. Não há dimensão que possa limitar o poder do Espírito Santo. Então, não negligencie quem é o Espírito de Deus na sua vida. O que Ele opera, o que Ele faz, o que Ele quer fazer. Lembre, Ele está em você. Nós cometemos um grave erro. Eu tenho que parar determinados tempos para estar com Deus, um determinado horário meu e dele. Mas o Espírito Santo está o tempo todo com você. Por que você se desconecta 24, 48, 72 horas sem Ele? Ele está com você, fala com Ele o tempo todo. Fala com Ele, Ele está em você. Você está entendendo? Eu tenho que ter o meu tempo. Eu tenho que ter uma hora de devocional, estudo da palavra. Mas o meu tempo com o Espírito Santo é 24 horas. Ele está o tempo todo comigo, Ele não dorme em mim. Ele não dorme em você. Você precisa abrir seu entendimento a essa verdade, essa realidade de vida. Amém? Amém? Está claro aqui? Diga glória a Deus. Aleluia. Versículo 15, irmãos, falo em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga, ou lhe acrescenta coisa alguma. Não se pode acrescentar coisa alguma, por isso que nós não vivemos pela lei. Por isso que estamos hoje na graça. Uma vez que ela é implantada uma ordem humana, não tem como ratificar. Não tem como anular. Entendeu? É lei. Só que no Brasil, né, que o judiciário é só a misericórdia de Deus. Né? Mas estamos em oração, porque esta nação pertence a Jesus. Amém? Diga glória a Deus. E nós vamos vendo que ele vai falando que as promessas foram feitas a Abraão. E ele vem no próprio capítulo 14, onde ele vai mencionando a ação da preocupação que Paulo tinha pelos Gálatas, por esta igreja, por esse local, por este povo. E ele começa aqui no versículo 21 do capítulo 4. Olha que interessante. Digam-me vocês,
Os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa, Isaque e Ismael. Aí ele vem, estas coisas são alegorias, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai que gera para a escravidão, que esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai da Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos, mas a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é a nossa mãe, porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz, exulte e grite, porque não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque, como porém do passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Quem veio, aí ele continua, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Nós somos filhos de Agar. É isso que quer representar. Nós, por meio de Cristo, fomos conectados no campo espiritual a essa herança bendita, por meio de Abraão. Então, 2 filhos vieram, 2 descendências vieram por meio disso. 2 bênçãos foram lançadas. A que veio por meio de Agar, que é Ismael, e a que veio por meio de Isaque, que é por meio de Sara. Isaque, a sua mãe Sara. Ismael recebe a bênção, porém, são um povo mais numeroso. Israel, quem vem por meio de Israel? Isaque. Isaque, menos numeroso, mas da onde vem a promessa? Aonde vem a bênção? Vem por meio de Isaque. Eu tenho uma descendência em Ismael. Eu tenho uma descendência, eu recebi essa bênção. Porém, em Cristo Jesus, eu recebo uma bênção, uma herança muito maior que vem por meio de Isaque. Deu para você entender? Por meio de Cristo Jesus. Como você quer caminhar, em outras palavras? Você vai caminhar pela lei? Ou você vai vir por meio de Cristo? Quantos cristãos estão em Cristo, estão na casa do Senhor e caminham como se não estivessem na casa de Deus? Terminam sendo como filhos de Ismael e não como filhos de Isaque. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Alguém está tendo uma dúvida? Levanta a mão que eu explico para você aqui do seu ladinho. Então, quando eu digo que eu quero Cristo, e eu vivo pela fé, eu vivo por meio da sua palavra, eu busco o poder do Espírito Santo, eu mergulho com essa totalidade na presença dEle, eu recebo herança. Se Ele fala que eu recebo, eu me aproprio, eu passo a caminhar com a certeza de todas as coisas. É como aquele que dirige. Você dirige. Há muito tempo. Você tem certeza de pegar a chave do carro e ligar, e você domina na direção. Mas é aquele que começou a dirigir. Ele está há anos ali, só começou. Tem 10 anos de carteira, 20 anos de carteira, mas parece que só começou a dirigir. Não crê, não tem o domínio, não crê. Quando nós passamos a crer por meio da palavra e viver Cristo, e ser cristãos de fato, nós dominamos por meio do seu poder, reconhecendo que toda a grandeza é dele, e tudo que nós fazemos com convicção, porque Ele opera em nós, Ele está em nós, Ele nos capacita, Ele nos transforma, Ele nos vivifica. O Senhor Jesus nos disse: vai lá e ore por alguém para ser curado.
vai lá que eu vou te usar. Não, simplesmente vai lá e cure. Cure. Ele manda você curar simplesmente. Deu para você entender? Então, há uma diferença de você ir e pôr as mãos e curar, e há uma diferença de você falar assim, ixi, eu vou orar pela pessoa. Você está como aquela pessoa que acabou de pegar a carteira de motorista. Há 20 anos de igreja. Há 20 anos com a carteira. Você está entendendo o que eu estou querendo falar? Então eu quero te impulsionar pelo poder que há do Espírito Santo a te tirar você do lugar em que você não acredita em você, em que você não acredita que Ele opera em você, que você não acredita quem é Ele, quem é o Espírito Santo, quem é Cristo Jesus, quem é o Deus Todo-Poderoso. Então saia das limitações da lei, que te limita numa expansão de fé sobrenatural, do poder de Deus sobre a sua vida. Você entende? Amém? É que nem aquela pessoa, eu estou enfermo, eu não estou bem, 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 passa-se um ano, eu não estou bem. Mas aquela pessoa que vai de joelho no chão, vai até a cruz e fala, Senhor, eu não estou bem, mas eu quero que o Senhor remova o que não está bem em mim, e me encha do teu poder, da tua presença, e começa uma luta ferrenha de oração, crendo, 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 crendo. A tua fé te curou em Cristo Jesus. Deu para você entender? Mas tem aquelas pessoas que não se reestrutura nessa área, não tem uma força nessa área em Deus, não consegue caminhar nessa dimensão, então se acomoda em que as pessoas estejam ali o tempo todo, passa-se 1 ano, passa-se 5 anos, passa-se 10 anos, é o mesmo problema. Não estou dizendo que nós não vamos ter problemas, nós vamos ter problemas, porque enquanto Cristo não vier, ou nós formos até Ele, nós vamos ter problemas. A questão é que tem pessoas que ela carrega o mesmo problema, o mesmo sintoma, e não sai do mesmo sintoma. Você paralisou, você se diminuiu, o diabo tem reinado, e tem tirado a sua força e a sua fé, e você tem deixado. Você mesmo tem deixado. Espiritualmente falando, é como se eu está no meio da sala. Eu estou andando, eu vejo o copo. Eu olho para o copo, eu ando. Eu olho para o copo no outro dia, eu ando. Está no meio da sala. Eu olho para o copo no outro dia, eu ando. Eu olho para o copo no outro dia, eu ando. Eu não simplesmente faço aqui, eu vou arrancar esse copo daqui porque não pertence a esse lugar. O lugar dele não é aqui. É isso que você faz dentro de você. É isso que você faz dentro da sua própria vida. É algo simples. É só agachar. Você tem que ter movimento, força. É agachar, pegar o copo e jogar para fora. Deu para você entender? É isso que você está fazendo com você. Você não percebe. Mas nós só conseguimos, não pela nossa força. Isso não é possível pela nossa força humana. Não conseguimos, nós só vamos conseguir pela força do Espírito Santo de Deus em nós. Então eu vou até Ele e eu falo, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me capacita. Espírito Santo, esteja em mim. Eu me lembro o ano passado que começou a pandemia, e em 1 semana engordei 2 quilos. Comecei a ficar agitada por causa da igreja, as famílias. Falei, Deus, não deixou ninguém morrer. Começou a dar aquela... Enfim, imagina, né? O improvável estava diante de nós, algo improvável, mas que estava ali com força para acabar com muita gente, com muita igreja. E aí, o Espírito Santo, eu comecei a me dar um mal-estar, porque eu já estava com 17 quilos acima do meu peso, acima do peso de hoje. E aí eu pedi para o Espírito Santo, falei, Senhor, eu não estou passando bem. Eu engordei 2 quilos uma semana. E o Espírito Santo falou ao meu coração, comece a emagrecer, eu vou te ajudar.
E o que aconteceu? Eu perdi 17 quilos, sem remédio, com educação alimentar. Sem nada. Todo mundo perguntando, pastora, qual o remédio? Nenhum. Ele me deu a força, ele me deu a condição, ele me capacitou e ele me ajudou. E eu fazia comida normal dentro da minha casa. A minha comida era diferente. E mantive firme. Então, é Ele que nos ajuda. Sozinho, não conseguimos. Deu para você entender? É Ele que ajuda. Mas você tem que desejar viver isso. Continuamos aqui. No capítulo 5, estou dando um resumo rápido. Você vai ler em casa o capítulo 3, o livro inteiro de Gálatas, para que você entenda melhor a luta do apóstolo Paulo com este povo, para que este povo não retrocedesse. Entendeu? Não retrocedesse. Versículo 16 do capítulo 5. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. O próprio Espírito Santo tira toda a satisfação do desejo. Você parou para pensar, né? O que te impulsiona? Um exemplo, não estou dizendo que é sobre gordura, estou dizendo sobre saúde, tá? Então, um exemplo. Eu precisei emagrecer. Por quê? Porque eu estava começando a passar mal. E eu estava infeliz comigo mesma. Então, eu pedi ajuda para o Espírito Santo. E ele foi tirando a ansiedade, ele foi dando para mim força em permanecer. Ele foi mostrando que eu estava preparada nisso. Ele foi me dando foco. Então, o que é que te impede de você viver o alvo, ou o propósito, o objetivo, que você sabe que ele está levando você a fazer na sua própria vida, sua casa, sua família, no seu interior, na sua vida profissional, ministério, que está te impedindo de você avançar? É onde ele vai vir e vai derrubar e vai te trazer aquilo que te fortalece para você vencer todas as coisas. Você me entendeu? É que nem aquela pessoa que tem aqueles picos de Buffett. Que sai brigando. O que é que você não tem que te leva a você exercer dessa forma? O que você não tem do fruto do Espírito que te leva a exercer? É onde ele vem e te ajuda. Ok? Isso não é de um dia para o outro. O fruto é o caráter de Cristo formado em nós. E a obra de Cristo é suficiente em nós para trazer a regeneração que tanto nós precisamos. Então, o que está em Cristo passa a ser refletido na nossa vida. Então, ele vai falando aqui, o próprio versículo 17, onde ele fala que porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo de uma lei. Vocês não estão debaixo de uma regra, de um método. Vocês estão debaixo de uma ação humana. Você está debaixo do poder de Deus sobre a sua vida. Você entende? Mas o fruto do Espírito é o amor, versículo 22, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas não há lei, ou seja, não há uma lei sobre o fruto, porque não há limite do poder de Deus sobre nós. Sobre esse fruto, sobre as características e o poder que ele manifesta para que você viva essa característica do fruto na sua vida. Não há limite no amor, não há limite na bondade, não há limite na fidelidade, não há limite na benignidade, na mansidão, no domínio próprio, não há limite. Há poder de Deus, há uma dimensão que vem do reino dele, por meio do seu Espírito para nós, ok? E ele fala o versículo
24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Todos os nossos desejos e as nossas paixões foram crucificadas. Deu para você entender? Já foi crucificado. O que nós precisamos é crer e permitir que o Espírito Santo seja influência em nós. Você já viu um bom amigo? Você tem um bom amigo que te influencia sempre para as coisas certas? Não deixa você vacilar. Chega até a ser chato, né? Mas é chato, mas aquele chato maravilhoso. Aquele chato que não permite você bater a cabeça, você falhar, você errar. Eu tenho, pastor Luiz. Eu tenho. Pastora Mércia. Eu tenho. Pastor Osvaldo, eu tenho. Pessoas que nos direcionam. Eu tenho os pastores auxiliares aqui dessa igreja. Cada um deles. Amém? Que vai vindo de pouquinho e vão falando ao nosso coração. Vão trazendo uma palavra. Eu tenho líderes aqui dentro. Você tem. Eu tenho pessoas aqui. Eu tenho sempre alguém que me vem com uma palavra de orientação, aqui a Paloma. Eu tenho. E eu louvo a Deus por cada pastor auxiliar, cada líder que Ele coloca. Cada pessoa que vem. Glória a Deus. Você tem que ter gente que fica aí no teu calo, que é o bom amigo. Esse é o Espírito Santo. A diferença é que ele tem a porção do poder para nos encher e nos revigorar essa expansão dele. Está na hora de nós sermos quem fomos chamados para ser. Está na hora de você viver a promessa de Deus e a palavra de Deus para a sua vida. Nesse interim em que o Espírito Santo começou a pegar em algumas coisas na minha vida, me ajudar, eu fui entendendo que o fruto do Espírito, ele vem para fortalecer o nosso corpo, trazer saúde para o nosso corpo, trazer saúde para a nossa mente, trazer saúde para a nossa alma. Porque se você caminhar do jeito que está o mundo aí fora, você enlouquece. Porque as pessoas param com um carro e já começam a te xingar porque você andou devagar na rua com o carro. As pessoas estão com um pavio curto. E dependendo de uma palavra de alguém ou de uma buzinada, você fica já transtornado, acaba com o teu dia. Você já começa o dia nervoso. Então, se você não caminhar com Ele, você não vence. Não vence. Quem trabalha, que é autônomo. Quem é autônomo, levanta a mão. Vive dia a dia pelo que vende. Se você, um dia que você não vende, imagina o desespero do seu coração. Quantas dúvidas remete dentro de você? Será que é isso que eu devo fazer? Será que é isso que eu devo fazer? Aí eu vivo caminhando por provas. Senhor, me dá um sinal. Eu não tenho que caminhar por sinal, eu tenho que caminhar por fé. Eu tenho que crer. Eu tenho que submeter todos os dias os meus anseios, minhas vontades à vontade de Deus. Só o Espírito Santo nos ajuda. Só o Espírito Santo nos leva a entrar nessa dimensão da fé. O Novo Testamento, ele fala o tempo todo da fé. Antecessor à lei, Moisés. Antecessor à lei era fé. Fé. Chegaram em Noé e disseram para Noé, você vai construir uma arca. Noé levou quantos anos para construir? 120 anos. Imagina esse homem caminhando por fé. E todo mundo olhando para a cara dele e falando, tu é louco. A própria família dele não cria nele. É fé. Nós não construímos para nós. Tudo que nós fazemos no reino não é só para nós, é para os outros. Nós clamamos, nós regamos num solo, e está em Deus dizer, você viverá isso em vida, ou a próxima geração, ou outra geração viverá isso.
Quantos homens entraram em clamores, homens de Deus choravam pela palavra, regavam pela palavra, regava para que a palavra alcançasse. E muitas vezes não eram eles que alcançavam, eles clamavam, mas Deus levantava outros com velocidade, alcançava aquilo que décadas atrás foi orado. Faz sentido? Então, tudo que nós regamos, nós não regamos só para nós. Por isso, pai, o que você, pai e mãe, tem regado no seu filho? Qual é o legado que você tem transbordado em oração, poder do Espírito Santo? Muitas vezes não seremos bem-sucedidos, mas não queira que ser bem-sucedido é posse. Ser bem-sucedido é viver a vida de Deus em nós. Deu para entender? E nossos filhos serão. É o legado. É o legado. Então, como igreja, como pastores, qual é o legado que nós vamos derramar? Para eu ser usado no reino, eu tenho que viver o reino. Eu tenho que viver o fruto. Eu tenho que viver o poder do Espírito Santo. Eu tenho que viver a transformação para que eu possa passar em você essa mudança. Quantas vezes mencionei que muitas vezes o coração fica abatido, o coração entristece, o coração dói. Mas nós diluímos isso, entregamos na cruz antes de subir nesse altar. Porque eu tenho que subir com o coração em ordem, senão não sou digna de passar qualquer coisa para a vida de vocês. E não são palavras, amados. É uma verdade em Deus em nós. É uma cobrança que o Espírito Santo nos remete a nós mesmos. E que cada um de nós temos que viver. Temos que viver. Amém? Não conseguimos gerar pelos nossos esforços. É algo que o Espírito Santo gera em nós, por isso ele chama o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é uma semente, é um fruto que ele começa a gerar na nossa vida. E para que ele cresça e tenha poder e domínio, é uma construção, é uma busca diária. Ok? E como sabemos que alguém tem esse fruto, o fruto do Espírito, quando ele traz a evidência das suas ações. São as nossas ações, as nossas atitudes, quem somos, evidenciamos se temos o fruto do Espírito. Amém? Todos nós temos o fruto, nem que seja 1%. Ele já começou na nossa vida. A questão é qual é a influência e a força que você vai dar nele em você. Então, para dar força no fruto, eu tenho que tirar o que não é fruto bom. Eu tenho que tirar o que é ruim. Então, para ter espaço e crescer, eu tenho que tirar o que é ruim. Não dá para caminhar duas coisas juntas. Não dá. Entende? A boa influência de uma amizade remete em mim uma caminhada plena. Mas a má influência de uma amizade contamina a minha visão, contamina a minha audição, contamina o meu coração. Para eu viver essa mudança ainda maior que eu já venho numa caminhada de Deus há muito tempo, e para viver de uma forma mais ainda intensa, eu tive que me distanciar de pessoas e ser mais pastora. Por quê? Porque eu não podia permitir as influências do diz que diz, fulano me machucou, fulano me entristeceu, nananana, 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 nananana. Hoje, eu posso caminhar no meio de todos, mas não me influencia com qualquer pensamento negativo. Qualquer sentimento negativo. Não me influencia e não me mata. Não mudo o meu olhar por ninguém, pela influência dos olhos de alguém. Não vou mudar. Por quê? Por quê? Porque eu tenho permitido viver o processo.
Então, como você quer, aonde você for, igreja que você for, não há igreja perfeita. Não há família perfeita. Não há trabalho perfeito. Não há faculdade, escola, lugar nenhum perfeito. Não há hospital perfeito. Não há. Você não vai encontrar nenhum lugar perfeito. Não há casamento perfeito. O que há pessoas lutando em viver uma transformação. E juntos construindo uma verdade. Entendeu? E eu vejo dentro desta igreja essa construção desta verdade. E tenho visto uma grande evolução de tempos para cá. De olho no olho, de forma verdadeira. Amém? Amém? Glória a Deus. Não podemos desistir, leva tempo, estações precisam ser cultivadas pela palavra. Então você vai cultivar pela palavra, você vai parar, você vai meditar. E você vai falar, Senhor, eu identifiquei esse declínio em mim. Me ajuda, eu identifiquei essa fraqueza. Me ajuda, medita na palavra, traz a força do teu poder. Me ajuda a avançar. Por quê? Porque você nasceu para viver um propósito. Todos nós nascemos para um propósito. E precisamos viver. Não podemos morrer sem viver o propósito. Chega de caminhar de qualquer forma. Chega de caminhar. Essa semana, acho que foi semana passada, o Marco, né? Se eu falar algo errado, você me fala. Ele deu um testemunho lindo para o pastor, né? Ele estava dentro do trabalho dele e ele viu 2 rapazes andando, caminhando, e esses 2 rapazes estavam planejando matar uma moça. E o Espírito Santo mandou ele seguir atrás, não é isso, Marco? O Marco seguiu, foi atrás. O Marco chegou num deles e falou assim, eu sei o que você está fazendo e Deus manda você parar agora. Foi ou não foi? E aí foi que o cara entrou num pranto, né? E confessou que ele foi chamado para matar a namorada do amigo. Aí ele falou assim, então vai embora agora, corre, vai embora agora, sai daqui, não é isso, Marco? É um resumo. E foi isso que aconteceu. Ele estava ali, disponível. Porque ele tem permitido, cada culto, a palavra falar com ele. Não é isso, Marco? E a palavra tem tido domínio sobre ele. Que ele teve uma reação. Ele foi com ousadia. Nos dias de hoje, você iria atrás de um cara que foi para matar alguém, para falar alguma coisa? Misericórdia, se vem com um tiro na tua cabeça. Ele foi ousado. Salvou a vida desse rapaz. E livrou a menina da morte. Deu para entender? Nós temos que ser igreja. Fomos chamados para um propósito. Fomos chamados para um propósito. Você entende? E para encerrar, Deus derrama graça e tempo para cada processo. Quem vai ler para mim Romanos 4,18? Abre para mim rapidinho e vem aqui. Paulo, ele começa a separar características desse fruto, nos ensinando sobre ele. A manifestação dessa influência é por completo. Exemplo, Cristo, pois nele esta plenitude do fruto do Espírito Santo. A plenitude que está em Cristo, o poder de Cristo, por meio do seu Espírito, quem ele é Deus, e o próprio Deus que é o Espírito Santo, e o próprio Deus Pai, fez com que ele fosse um homem perfeito, que caminhava de forma perfeita no meio da humanidade. E pôde ser quem ele foi. Por isso ele venceu. Ele foi focado. Ele manteve até o fim. Cumpriu o que veio cumprir. Foi crucificado. Venceu a morte. Trouxe vida. O véu rasgou. E o seu Espírito pôde vir e estar no nosso meio, e estar conosco, nos gerando frutos de arrependimento, e fazendo com que nos tornemos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Amém?
O trabalho do Espírito Santo é gerar Cristo em nós. Queremos gerar mudanças, mas antes precisamos gerar mudanças em nós. Quem vai ler para mim? Corre aqui, corre, corre, corre. A Dani é a diretora, coordenadora do Seminário Teológico Batista Moraxá, para quem não conhece, amém? Futura faculdade, amém? Opa! Romanos 4,18. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Ele creu, em todo tempo ele creu. Amém? Amém? Coloque-se em pé, gerando a esperança. Não devemos perder a esperança de nós mesmos. Não perca a esperança de quem você é. Não perca a esperança do propósito, do fruto que Deus tem para a sua vida, das promessas. Gerando esperança, a esperança gerando a esperança por meio de Cristo. Pastor, eu estou desempregado. Você deve crer. Você deve acreditar que Deus vai te prover com esse grande emprego. Pastor, estou doente, você vai crer que Deus vai te dar essa cura. Pastora, minha casa, minha família é um caos, não tem jeito. Você vai crer que as coisas da sua casa vão mudar. Pastora, eu mesma não me aguento, a minha ansiedade, tenho picos de ansiedade. Tenho picos de ansiedade, você vai crer. Você vai crer. Entenda, você vai crer, gerando a esperança por meio do Espírito Santo de Deus. Nós, por crermos na palavra da promessa, ninguém foi tocado com morte aqui dentro por Covid. Deus amparou, Deus guardou este ministério local. Nenhuma família desta igreja foi morta. Nenhuma família foi morta por esse vírus maldito. O Senhor nos guardou, porque nós cremos, nós expandimos a nossa fé em crer, expandindo a nossa fé em Deus, não vivendo apenas por palavras somente mencionadas, por vistas, por audição, por limitações ou por sinais, mas crendo o tempo todo no poder de Deus, expandindo o poder de Deus. Quando eu falo para você exemplos de ansiedade, exemplos de peso, exemplos de alguma coisa, foram exemplos que eu vivi. Não estou dizendo que você deva viver isso. Cada um sabe o que tem que viver. Cada um sabe o que precisa viver. O que eu digo para você é que você deve se amar. Você deve se cuidar. Você deve olhar para você, Senhor, por onde eu começo? Por onde eu começo? Por onde eu começo? Aonde eu parei? Aonde eu estanquei no teu reino? Onde eu estanquei na minha própria vida? Quantas pessoas não tinham colegial completo? E Deus me deu a graça de impulsionar a concluir o colegial, a levar a esperança dessas pessoas que elas são capazes e que tinha potencial e tem potencial de concluir seu colegial. E hoje estão fazendo uma faculdade. Pessoas de 50, de 60 anos estão vivendo isso hoje aqui dentro dessa igreja. Então, aonde você estacionou? O que você precisa resgatar na sua vida para que você possa ser um instrumento de força na vida dos outros? Mas o poder do Espírito Santo tem que atuar na sua vida. Que o Senhor abra os olhos da esperança e te leve você a ver essa nova visão do que Ele tem para você. Esse novo que Ele tem para você. Muitos aqui já tiveram uma visão grande. Aí você olha para você como, Senhor, eu sou tão pequeno, eu sou nada. E Ele diz para você que você não é nada, você é tudo nele. Ele está em você. Então creia. Mas o que eu preciso adquirir, o que eu preciso construir, o que eu preciso aprender, o que eu preciso fazer para chegar nessa promessa que Ele me deu?
Por que ele falou para mim que eu tinha que emagrecer? Por que ele disse isso para mim, para eu emagrecer? Para onde ele vai me levar? Senão eu não ia aguentar fisicamente, o meu corpo não ia aguentar fisicamente. Porque eu já estava começando a sentir reações físicas. 50 anos, diferente quando você tem 20, né? 20 e pouco, 30, tudo é lindo. Tudo é ótimo. Mas não basta só emagrecer, você tem que exercitar, você tem que caminhar. Porque mexe no emocional, você tem que trabalhar o seu emocional. Tem que trabalhar. Que nem o pastor falou, né, a gente está um mês conversando sobre isso. A gente tem um Serete aqui, gente. Não precisa pagar academia, vem para o Serete. Caminha aqui no Serete, joga basquete. Comprei até uma bola de basquete, estou trazendo meu filho. Vi a galera aí, né? Os jovens também estão indo. Vai jogar bola, vai jogar tênis. Gente, dá até para jogar tênis. Vai fazer caminhada. A mulherada está se levantando aí com a caminhada, não é isso, Dri? Com a caminhada, vamos fazer caminhada, vamos pegar força na caminhada. Então, deixa o Espírito Santo operar. Deixa o Espírito Santo operar. Deixa ele te usar, deixa ele te levantar. Sai, sai. Mulher, sai do quadrado, mulher. Você ativa. Sai do quadrado. Sai das paredes da sua casa. Vamos movimentar em Cristo Jesus. Vamos ser a boca, por meio do Espírito Santo, em falar das promessas, em falar de Deus e ajudar aqueles que estão precisando tanto de ajuda. Amém? Nós vamos começar um processo novo a partir da semana que vem. Cada domingo vai ter um pastor aqui comigo. São 9 pastores que estarão pregando nessas 9 semanas. Cada um na área que sente que o fruto é exercido de uma forma, aquela característica tem uma expansão maior na vida daquele irmão. Nós vamos falar durante 9 semanas. E na 10ª semana, nós vamos trazer o poder do Espírito Santo em nosso meio, conforme a vontade e a direção dele que ele colocar. Amém? Feche seus olhos.